Bom dia, irmãos. Glória a Deus, muito bem. Hoje, então, de fato, nós vamos entrar para valer no livro de Apocalipse. Os irmãos perceberam que nas semanas anteriores nós fizemos todo um trabalho para poder contextualizar o livro para os irmãos, para que nós não entrássemos nele de qualquer maneira ou de uma maneira muito simplista, e assim nós tivéssemos que, durante as explicações do texto, ficar muito na teoria e acabar nos esquecendo ou deixando a prática um pouco mais de lado, né? As lições mais práticas de lado. Então, antes de entrarmos no livro, nós já trabalhamos todos os contextos que foram possíveis trabalhar, claro, dentro daquilo que é didático, né? Nós poderíamos ter trabalhado ainda muito mais coisas, mas ainda assim nós escolhemos formatar a aula de uma maneira que pudesse ficar clara para os irmãos, ou pelo menos essa foi a nossa intenção e tentativa, mas ao mesmo tempo que os irmãos pudessem ficar com uma simplicidade de entender aquilo que é mais importante entender antes de nós de fato entrarmos nas explicações do livro, né? Entrarmos no texto. Tanto que você reparou, o Narciso até citou isso na última aula, que algumas vezes, né, nós fizemos aula e nós nem chegamos a citar o livro. De tamanha é a sua importância em todo o contexto da Escritura. Então, por isso, nós nos utilizamos dessas ferramentas para que você pudesse ter uma boa, né, uma introdução realmente bastante aprofundada do livro, mas sem entrar também em muitos detalhes realmente técnicos ali, exegéticos, né? Aquela coisa de ficar olhando o grego e coisas do gênero. Então, nós tentamos trazer com profundidade, mas ainda assim com simplicidade. E hoje, depois de ter passado por todas as teorias, todas as interpretações, né, os modelos de interpretações mais conhecidos, passando pelo contexto do Novo Testamento, do Antigo Testamento e tudo mais, agora nós vamos então de fato entrar no livro. Por isso eu quero te convidar, se você puder, para que você abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 1, e nós vamos fazer a leitura apenas dos 3 primeiros versículos deste livro, tá? E deste capítulo. Esses 3 primeiros versículos vão dar um pouquinho do norte de como que nós vamos interpretar esse livro. Mas hoje eu vou fazer uma introdução ao livro em si. Então você vai entender todos os contextos ligados ao livro diretamente. Quem escreveu, qual é a linguagem, como que funcionou essa linguagem, qual é o contexto histórico, político, geográfico, social, religioso, cultural e assim vai do livro, e as suas divisões. Como que esse livro foi estruturado, como que ele é construído, como que nós lemos ele. É isso que nós vamos ver na aula de hoje. E na aula seguinte, a partir da semana que vem, então, nós vamos entrar de fato na interpretação verso a verso. Tá certo? Certo? Tudo bem? Estão comigo? Muito bom, obrigado. Eu agradeço muito. Vamos lá. Quem tiver aí, por gentileza, com o microfone, o outro microfone, né? Leia para nós, por favor, dos versículos 1 a 3 do capítulo 1, por gentileza. Apocalipse 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Muito bem, vamos orar então? Deus bondoso, nós exaltamos e louvamos o Teu nome, Deus, pelo privilégio que nós temos de estudar a Sua palavra e de nos deleitarmos nela e no Senhor. Nós também louvamos o Teu nome, Deus, porque nós podemos estudar, ainda que de maneira superficial, de maneira limitada, apenas com aquilo que o Senhor escolheu revelar, as coisas que acontecerão quando o Senhor voltar para nos buscar.
Nós te agradecemos, Deus, porque ainda que essa revelação tenha sido limitada àquilo que nós podemos saber e entender, nós te louvamos porque ela existe, porque nós sabemos e temos plena convicção, tanto pelo que diz a tua palavra, tanto pelo que o Espírito ministra aos nossos corações todos os dias, que um dia o Senhor voltará para buscar a sua igreja. E ao fazer isso, nós estaremos então, juntamente com o Senhor, na nova Jerusalém celestial, podendo desfrutar de quem o Senhor é, da doçura do seu caráter, da bondade do Senhor e da plenitude de quem o Senhor é por toda a eternidade. No entanto, Deus, nós que ainda estamos aqui, clamamos também para que o Senhor nos dê entendimento, para que o Senhor abra o nosso entendimento, para que o teu Espírito ministre aos nossos corações de maneira que nós possamos compreender a tua palavra, mas que nós também possamos praticar aquilo que nós aprendemos do Senhor. Que nada, Deus, que o Senhor fale conosco possa ser desperdiçado pelo nosso coração. Pelo contrário, tudo que o Senhor falar possa ser perfeitamente útil para a nossa edificação, para o nosso ensino e para o crescimento da nossa fé. Nós te louvamos e te pedimos por todas essas coisas, em nome de Cristo Jesus. Amém. Prontos ou não? Aí vamos nós, né? Muito bem, vamos começar dando uma pequena olhada no livro em si. O livro de Apocalipse, ele está dividido ele está escrito em 22 capítulos, tá certo? 22 capítulos. Agora, esses 22 capítulos foram escritos por uma única pessoa. E aí eu vou precisar da ajuda dos irmãos. Quem escreveu o Apocalipse? João. Pois é, maravilhoso. Qual João? O discípulo amado. Quem é o discípulo amado, né? Todos nós somos discípulos amados. Mas a verdade é que essa pequena colocação de quem é o autor do livro, ela tem uma polêmica gigantesca. Por quê? Porque ele só está escrito João. Ainda que a tradição nos remonte e nos remeta a pensar que é sim o João apóstolo, existe uma discussão muito grande se de fato é o João apóstolo ou outro João que escreveu o livro de Apocalipse. Para isso, nós precisamos então olhar alguns indícios, e nós vamos começar essa aula por quem escreveu o livro, antes da gente entrar nos contextos. Então a primeira coisa que você precisa saber é, João escreveu, algum João, agora nós vamos ver qual. A tradição, como eu falei, remonta a dizer que foi o João apóstolo. E como nós podemos olhar para isso e tirar lições ou tirar possibilidades de interpretar isso e entender que de fato foi o João apóstolo. O primeiro ponto é, ele escreveu essa carta de algum lugar. Você lembra onde essa carta foi escrita? Na ilha de Patmos, uma pequena ilha grega, um lugar que ficava ali alguns quilômetros da costa e que era utilizada na época como prisão. Então, este João estava nessa ilha como prisioneiro, tá certo? Muito bem. Como prisioneiro desta ilha, de alguma forma, aí nós não vamos ter muita condição de saber como ele fez isso, né? Da onde ele tirou papel, se ele conseguiu papel, se alguém entregava papel, que não era papel, não era pergaminho na época, mas como que chegou a possibilidade de ele escrever, ou se ele escreveu depois que ele saiu da ilha, enfim. O que nós sabemos é que João estava nesta ilha, este João estava nesta ilha, e nesta ilha ele teve então uma revelação. Possivelmente deve ter acontecido em um domingo, não há uma prova 100% cabal disso, mas deve ter acontecido em um domingo, em um momento em que João possivelmente devia estar ali prestando culto particular ao Senhor, numa devocional, num momento de oração ou algo do gênero. Então, ele é arrebatado, certo? Estão comigo?
arrebatado. Este arrebatamento, nós também não temos condições de dizer se foi em corpo, se ele foi só a mente dele que foi a alma dele que foi levada. O que importa é que ele foi levado para um outro lugar. E neste outro lugar, ele então recebeu toda uma revelação, e essa revelação foi extensamente exposta a João de 3 maneiras. A primeira, de maneira auditiva, porque ele ouviu a palavra, de maneira visual, porque ele viu o que ia acontecer, e de maneira física, porque ele também estava lá de alguma maneira. Tá? Agora, quando João, de fato, depois que teve essa visão, escreveu este texto, será que foi ele mesmo quem escreveu, ou será que foi outra pessoa que escreveu por ele? E é aqui que nós temos uma dificuldade. Por quê? Porque quando nós olhamos o Evangelho de João, que é o João Evangelista que escreveu, o Evangelho de João ele é muito mais requintado na linguagem. A forma como ele está escrito, as expressões que estão ali, são muito mais requintadas, são muito mais profundas. E o Apocalipse, ele foi escrito de uma maneira muito mais simples. Pode-se dizer assim, o Evangelho de João foi escrito numa linguagem mais rebuscada, aquela linguagem mais poética, mais bonita, né? Mais cheia de expressões da língua da época, né? Do grego da época. E o livro de Apocalipse ele foi escrito em linguagem popular, tá certo? Então, se a gente traduzisse para hoje, seria assim, o Evangelho de João é uma redação de vestibular, por exemplo. Tem que ser bem escrito, foi bem escrito. Já Apocalipse é uma mensagem de WhatsApp, entendeu? Você escreve ali de maneira simples e rápida. É mais ou menos nesse sentido que a gente poderia traduzir para hoje. Tá? Porém, nós vamos reparar, isso mais para frente, nós vamos trazer isso quando nós passarmos pelos textos, eu não vou me deter muito aqui, mas você vai reparar que conforme nós lemos o livro de Apocalipse, nós vamos encontrar diversas expressões no livro, pequenas frases, que são exatamente o que foram escritas no Evangelho de João, com algumas pequenas variações. Tá certo? O Evangelho de João, por exemplo, ele vai trazer Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Apocalipse vai trazer o Senhor como o Cordeiro de Deus. Então são nessas pequenas coisinhas que nós vamos trabalhando e vamos achando semelhanças entre o Evangelho de João e entre o livro de Apocalipse. Mais do que isso, entre a linguagem que foi usada no Evangelho de João e a linguagem que foi usada em Apocalipse. E aqui nós temos então uma prova de que João, o evangelista, que escreveu o livro de Apocalipse também. Qual é a diferença aqui? São duas. A primeira, possivelmente o Evangelho de João foi escrito na cidade de Éfeso, que é a primeira carta, inclusive, das 7 igrejas. Neste sentido, pode-se entender que talvez João tenha escrito o Evangelho com a ajuda de alguém. Os autores nos demonstram que possivelmente os presbíteros de Éfeso ajudaram João a escrever. Lembre-se que João era uma pessoa simples, não era um homem culto, cheio de universidades e estudos e coisas do gênero. Ele era um homem simples. Então, o Evangelho de João, por ter uma linguagem mais rebuscada, mais profunda, era mais bem escrito nesse sentido, possivelmente foi escrito com ajuda. E o livro de Apocalipse, não. O livro de Apocalipse, possivelmente, foi escrito diretamente pelo João. Por isso, é uma linguagem aparentemente mais simples, mas não deixa de ser requintada, e aí você vai descobrir logo, logo por quê. Mas é importante que você saiba, então, sim, quem escreveu, segundo a tradição, segundo várias outras coisas aí que nós não vamos entrar, que é manuscritologia e coisas do gênero, das letras, dos pergaminhos e tudo mais que foram encontrados, aí então daí nós vamos deixar essa daí para a academia, tá? Não vamos entrar nisso, porque daí os irmãos também não vão aguentar, né? De manhã ficar lendo manuscritologia não dá muito certo. Mas o que importa então é que quem escreveu o livro de Apocalipse foi o apóstolo João, tá certo?
Estão comigo até aqui? Agora, até aqui foi fácil. Até aqui foi tranquilo. Agora, eu quero entrar com vocês, de fato, no livro em si. E na estrutura que esse livro foi escrito. Mas primeiro, vamos entrar nos contextos, para que você possa entender qual foi e o porquê o livro tem a estrutura que ele tem. E antes de nós entrarmos, de fato, nisso, eu quero te dizer uma coisa muito importante. O livro de Apocalipse deve ter parecido para você, principalmente se você já tem algum tempo de crente, já deve ter ouvido muitas teorias, muitas daquelas interpretações que nós trouxemos nas aulas passadas. O livro de Apocalipse, para você, ele pode parecer uma coisa absurdamente complexa, inacessível, muito difícil, cheio de simbolismos e parábolas e histórias e coisas muito difíceis de serem compreendidas. Mas eu preciso dizer para você que o livro de Apocalipse é muito mais acessível do que você pensa. E você já vai descobrir o porquê. Vamos entrar então em alguns contextos que nos mostram a respeito desse livro, do porquê ele foi escrito, como ele foi escrito e por que ele foi escrito da maneira que ele foi escrito. Tá? Apocalipse, você sabe o que significa Apocalipse? Sabe? Revelação, muito bem, revelação. A palavra Apocalipse, apesar de ser traduzida como revelação, né, que é uma palavra mais simples, ela foi, a palavra em si original é descortinar, né, ou tirar o véu, tá certo? E aí a gente traduziu para ficar mais fácil de Apocalipse. Então, o livro de Apocalipse, a primeira palavrinha que aparece ali é Apocalipse. Apocalipse de Jesus Cristo, ou seja, revelação de Jesus Cristo sobre as últimas coisas, as coisas que ainda vão acontecer. Tá? O que estava acontecendo na época que foi escrito esse texto? Você vai se lembrar que a igreja, depois de Cristo, começou a ser perseguida, primeiro pelos judeus em Jerusalém, que começaram a perseguir ainda os apóstolos, né, e os primeiros convertidos. E um pouquinho mais para frente, você vai lembrar que os apóstolos e os convertidos, né, os nossos irmãos do passado, foram perseguidos também, e de maneira muito severa, pelo Império Romano. Isso significa que num estado de perseguição, você não pode falar certas coisas de maneira muito clara, porque isso poderia aumentar a perseguição. Por isso, normalmente, a linguagem do Apocalipse tem esses simbolismos extraordinários, né? O dragão que emerge do mar, a meretriz, as bestas, as 7 taças, as 7 trombetas, os 7 selos e tudo mais. Todos esses simbolismos, eles servem para que, de certa forma, uma pessoa que não crê no Evangelho, que não conhecia a palavra, pudesse então ler aquele texto e não entender nada. Esse é o objetivo do livro. É ser, de fato, uma sombra para quem não cria no Evangelho, não pudesse entender que, de fato, Jesus voltaria. Porque a lição principal do texto é que um dia Jesus voltará. Agora, imagine se você é um perseguidor da igreja. Você é alguém que tem como missão de vida destruir a igreja. Destruir aqueles cristãos que estavam se convertendo em massa naquela época e estavam mudando a forma como as pessoas enxergavam o mundo, as religiões, a política e várias outras coisas naquela época. Você é este perseguidor. Então chega um livro para você intercepta uma carta e nessa carta está dizendo, olha, Jesus voltará e ele destruirá todos os inimigos da fé, inclusive Satanás, quando ele voltar. E ele vai voltar, vamos supor naquela época, né? No dia, 31, para usar o dia da reforma, né? 31 de outubro do ano 100 depois de Cristo. O que você, como perseguidor, faria? Você sentaria e fala, bom, quando Jesus voltar, a gente pega ele de novo, não tem problema. Ou você, como um perseguidor, iria aumentar os seus esforços de destruir a igreja. É claro
que a segunda opção é a mais provável. A perseguição aumentaria. Para evitar isso, criou-se então esta linguagem. E não foi João que criou, obviamente, né? Quem escreveu do jeito que está, quem descreveu tudo foi o próprio Senhor Jesus. Então ele usa todo esse simbolismo, e são vários simbolismos, nós vamos ver isso ao longo do livro, muitos deles baseados no Antigo Testamento, na verdade muitos não, né? Todos eles baseados no Antigo Testamento, porque ainda não tinha o Novo Testamento até aqui, e todos esses simbolismos, eles servem para ocultar a mensagem principal do texto daqueles leitores que apenas buscavam a perseguição da igreja. Portanto, se o livro caísse, né, a carta no caso caísse, em mãos de um perseguidor, ele ia ler o texto e não ia entender absolutamente nada. Mas o que tem a ver a besta que sai do mar? O que esse troço vai ser tudo destruído? E a estrela de fogo que vai cair, 7 selos. Você olha isso, isso não tem nada a ver. O que está escrito aqui? O que é isso? Fica uma cortina no texto. Essa cortina, muitas vezes, ela foi construída e ela também foi imposta a nós. Por causa das más interpretações do texto, o texto, por muitas vezes, acabou ficando difícil para nós mesmos. Nós que cremos no Evangelho mesmo. Paramos de interpretar o texto do jeito correto, do jeito certo, o texto pelo texto, e nós começamos a tentar dar significados ao texto que o texto não tem. E por causa disso, hoje existem centenas, talvez até milhares de formas de se interpretar o livro de Apocalipse. E várias pessoas tentam encontrar nestes simbolismos formas de expressão no dia de hoje. Então é muito comum que você pegue lá o dragão que emerge do mar e fala, não, o dragão era a Babilônia, não, o dragão é Roma, não, o dragão é a Igreja Católica, o dragão é o Papa, o dragão é o nazismo, o dragão é o comunismo, o dragão é o não sei o quê, o dragão é a Terceira Guerra. Não é nada disso. Nada, não tem nada disso. O livro não pode ser interpretado dessa maneira, buscando soluções. Ele tem que ser interpretado por ele mesmo, olhando para o passado e não para o futuro. Por isso, então, irmãos, ele foi escrito na linguagem que foi escrita e da maneira que foi escrita, como uma forma de ocultar e proteger a mensagem principal do texto. Tranquilo até aqui? Estão comigo ainda? Vamos lá. Para quem esse texto foi escrito? Para duas pessoas, para dois tipos de pessoas, né? Primeiro, ele foi escrito para as pessoas da época, para as 7 igrejas da Ásia Menor. O destino do texto era esse. O primeiro destino do texto era esse. No entanto, nós temos o texto até aqui. Se eu não me engano, ele é o último livro da sua Bíblia, assim como é da minha também. Então, ele também foi escrito para nós. Isso significa que ele tem 2 tipos de mensagens. Uma mensagem que já foi revelada e já está, Narciso, cumprida. Cumprida. Muito do que está escrito nesse texto já foi cumprido. Já está pronto, já está tudo acertado lá. Pronto. Outra parte do livro, porém, foi escrito para nós, ou seja, para todos os cristãos da história depois do livro ter sido escrito. Isto significa que ainda existem algumas coisas no livro de Apocalipse que ainda não aconteceram. Onde estão essas coisas? Nós vamos entrar nisso com mais tranquilidade no livro, mas muito provavelmente o que ainda está faltando acontecer é muito pouca coisa. Muito pouca coisa. Ainda que pareça que vai ter os 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 anjos, 7 falas, mais todos os inimigos da igreja e tudo mais, na verdade, falta pouca coisa para acontecer do livro, que ainda não aconteceu. Mas a maioria do livro já está cumprida. Então o livro se destina para esses 2 públicos. Primeiro, as 7 igrejas da Ásia Menor. E segundo,
para todos os crentes que ainda conhecem, que ainda vão conhecer, que já conhecem o Senhor Jesus e que aguardam ansiosos pelo cumprimento desse livro que se dá lá no capítulo 20 ao capítulo 22. Tranquilo até aqui? Todo mundo entendeu para quem o texto foi escrito? Maravilha. Mais uma divisão agora. O contexto que esse livro foi escrito era um contexto geográfico. Nós vamos entrar com mais detalhes nisso nas cartas, eu não quero perder muito tempo aqui, mas ele tem um contexto geográfico. Ele foi escrito com uma linguagem que diz respeito a cada característica das igrejas para quais ele foi mandado. Então, quando nós lemos as cartas que estão dispostas no capítulo 2 e 3, nós vamos reparar que para cada uma daquelas igrejas tem uma mensagem diferente, não é a mesma mensagem. Cada igreja recebeu uma mensagem igual, porém diferente, de acordo com a sua própria logística, de acordo com a sua própria localização, geografia, estado político, sua forma de governo, a situação em qual ela estava inserida, os seus problemas, os seus desafios, as suas virtudes. Por isso, muita gente tenta interpretar o livro de Apocalipse colocando ou tentando achar, olha, a igreja fulana de tal, ela parece com a igreja de Laodiceia, a igreja de tal parece com a igreja de Tiatira, a igreja de tal parece com a igreja tal. Nenhuma igreja se parece uma com a outra. Cada igreja é diferente, está numa localização diferente, num contexto diferente. Tem pastores diferentes, tem pessoas diferentes, tem intenções diferentes. Uma igreja é mais missionária, outra igreja preza mais pela pregação da palavra, outra igreja é mais missionária localmente, outra igreja é mais transculturalmente. E assim nós vamos trabalhando a multiforme graça do Senhor. A única coisa que não pode mudar é a igreja tem que ser fiel a palavra. Isso não pode mudar. Outras características mudam. Então, o livro ele foi escrito para essas igrejas e cada uma dessas igrejas tem uma contextualização diferente, um estado diferente de como recebeu essa carta. Agora eu quero que você faça um exercício rápido de como essa carta foi mandada para as igrejas, como ela chegou na igreja. Imagine você agora, por exemplo, que nós estivéssemos em uma das igrejas do Antigo Testamento, vamos pensar em Éfeso, por exemplo, e nós estamos aqui, chegamos na igreja, está todo mundo se preparando para o culto, o Nicolas está tocando o prelúdio, não no piano, porque na época não existia piano, devia ter outro tipo de instrumento, né, provavelmente algum instrumento de corda, estaria tocando ali um hino, aquela coisa, nós estaríamos batendo um papo, conversando, organizando como é que seria a liturgia, aquela coisa toda, e aí então chega um presbítero. O presbítero vem entrando e na mão vem trazendo então um pergaminho, né, um rolo de pergaminho. E aí, então, ele entrega aquele pergaminho para quem vai conduzir a liturgia. E a liturgia se conduz até, então, a leitura deste texto. E esse texto, então, é o livro de Apocalipse. E o livro de Apocalipse, quando ele chega nas igrejas, ele não é pregado. Ele não é pregado. Essa, Narciso, inclusive, foi uma coisa que eu nem tinha me tocado quando fui estudar. O livro não era pregado, ele era só lido. Só lido. Então, imagine você que se nós fizéssemos essa aula toda, e a partir da semana que vem, ao invés de expor o livro, nós vamos apenas ler o livro. Por que eu estou falando isso? Porque eu preciso que todos os alunos dessa aula façam um exercício. Eu preciso que você pegue o livro e você peça, isso claro, se for possível, para que alguém leia o livro para você. Todo ele. Leia o livro para você. Não só você ler, mas alguém ler. Você vai fechar os seus olhos, você vai ouvir exatamente como o livro chegou na igreja. Imagine você com a perseguição à porta, com o contexto da sua igreja local, naquele momento.
todo o contexto de você saber que todas as igrejas em volta estavam sendo perseguidas, que irmãos seus estavam sendo perseguidos e mortos pelo Evangelho, que pessoas estavam sofrendo por causa da perseguição do Estado romano, que se alguém aparecesse e cobrasse alguma coisa de você, você teria que negar, e por causa disso você seria perseguido, como por exemplo, algum oficial romano fizesse você adorar ao imperador romano, você teria que dizer: eu não posso adorar o imperador romano, porque eu só adoro o Senhor Jesus. Mas se você não adorar o imperador romano, você vai ser morto. E você teria que dizer que assim seja. E então, nesse contexto, chega uma carta de um dos apóstolos. Essa carta entra pela igreja e ela então é lida. E a igreja, naquele momento, então, é consolada e confortada, sabendo que Jesus ainda está falando. E que não só Jesus ainda está falando, mas ele está dizendo para a igreja resistir, porque em Cristo Jesus a igreja é vitoriosa. E mais do que vitoriosa, porque um dia o Senhor Jesus voltaria para buscar a sua igreja, para resgatar a sua igreja, para salvar a sua igreja, para libertar a igreja. Essa mensagem, então, conforta os crentes do passado e precisa confortar os crentes de hoje. Estão comigo até aqui ainda? Percebe, então, que a carta tem, então, objetivos primários para as 7 igrejas, assim como ela tem objetivos para nós também. E é isso que nós vamos ver estudando esse livro. Diga. Nisso que o senhor falou, é muito, muito importante, né, diante do texto aqui, o versículo 3. Tive a oportunidade de salientar isso na primeira aula dessa série, que fala, a primeira bem-aventurança é essa, né? Bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. É uma bem-aventurança. E nesse contexto, pensa, a gente não tinha uma Bíblia, né? Então, talvez seria a única oportunidade de ouvir essa carta. Os crentes lá de Éfeso, de Tiatira, Filadélfia, Esmirna, Pérgamo, Sardes, enfim, então, muitas vezes nós vamos à igreja, estamos tão mal acostumados em não ficar prestando atenção na palavra, né? Se preocupando com um monte de coisa que está acontecendo lá fora, que a gente não pode fazer nada naquele momento, e o essencial a gente não faz, que é ouvir a palavra de Deus, ser consolado pelo Espírito Santo. Exato. Que ilumina a nossa mente no momento de culto, né? E a gente não lembra desses nossos irmãos que sofreram, que ainda sofrem, né? Se a mensagem de consolo é para aquele tempo, diante desse contexto, a gente precisa entender que existem contextos semelhantes hoje ainda, né? E sempre existiu ao longo da história, e que é uma palavra de consolo. Apocalipse é lindo por causa disso, é o cumprimento de tudo que foi prometido ainda na Bíblia, ao longo da Bíblia, né? Exato. Então, a palavra de Deus nos fala: bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. Então, isso. A gente precisa fazer isso. Exato. E é justamente por este texto que eu pedi para que, se você puder, você ouça o texto, porque ele não foi escrito para que você apenas pudesse interpretá-lo como pregação, mas o texto foi escrito de uma maneira que você precisa, para trazer maior compreensão para você, você precisa ouvir o texto. Por isso que eu falei, se você tiver a oportunidade, peça para que alguém leia para você. E enquanto você está ouvindo o texto, imagine. Por quê? Porque o texto, se você reparar bem, ele é cheio de visões. Ele é uma visão, né? João está tendo uma visão, é a descrição de uma visão. Neste caso, você precisa entender que o livro ele foi escrito para que ele fosse muito visual. Muito visual. Então você vai olhar, não é assim, saiu Satanás do meio do mar. Não. Saiu um dragão. O que é um dragão? Daí ele é cheio de detalhes assim, muito extenuantes, né? Então assim, saiu um dragão. E esse dragão ele tem 10 cabeças, 20 olhos, 50 chifres, 200 asas, 4 pés. E você vai olhando e fala, cara, que loucura, mano. É uma doideira esse negócio. É uma doideira mesmo.
E é justamente por isso que o livro ele também foi escrito de uma maneira que ele pudesse ser ouvido. Por isso, não é à toa, irmãos, que o texto diz: bem-aventurado aqueles que ouvem a mensagem. Não é simplesmente no sentido, olha, preste atenção na palavra de Deus. Não, é para você ouvir mesmo. Ouvir a narrativa, ouvir a história do texto. Você precisa ouvir esse texto. Quando a palavra quer que a gente aprenda alguma coisa, ela é muito clara. Ela diz: bem-aventurados aqueles que ouvem e praticam. Não é isso que o texto diz. Mas ele está dizendo: bem-aventurado aqueles que ouvem. Por isso você precisa, se você puder, ouça o texto, gaste um tempo, tire um tempinho na sua semana, ao longo das aulas. Você pode ler um capítulo por aula, que é o que a gente vai... Não, a gente não vai tratar um capítulo por aula, mas nem que a vaca tussa. Mas você pode ouvir a partir dos textos que nós estamos passando nas aulas, tá? Então, essa semana, por exemplo, ouça, né, peça para alguém ler para você só os 3 primeiros versículos, já que é o que a gente está vendo hoje, né? A gente vai ver com mais tranquilidade na semana que vem, a gente vai passar palavra por palavra, verso a verso. Mas, no sentido geral, peça para alguém ler para você e ouça o texto. Porque é isso que diz: bem-aventurado aqueles que param para ouvir o texto. De modo que, se você não ouvir o texto, não adianta você ficar estudando ele com toda a profundidade do universo, porque ele ainda assim não vai fazer tanto sentido quanto poderia fazer. Porque você precisa ouvir e se colocar na posição de quem recebeu o texto primeiro, ou seja, no morador das 7 igrejas da Ásia Menor daquela época. Tá certo? Então faça esse exercício e você vai reparar que o negócio vai, a cortina se abre ainda mais na interpretação desse texto. Estão comigo até aqui? Muito bem, vamos entrar agora numa outra questão, né? Nós olhamos a questão política, que era o povo perseguido pelo Império Romano. Nós vamos entrar ainda, na verdade, na parte cultural, quando nós estivermos nas cartas mesmo. Eu não vou passar isso aqui agora, porque a gente vai bater bastante nisso quando nós estivermos na carta. Você vai ver cada cultura de cada igreja. Nós trabalhamos, então, o autor do livro. Agora, nós vimos um pouco da linguagem desse livro, que é uma linguagem muito direta, muito rápida, muito expressiva, cheia de simbolismos e sinais, muito visual. Ela foi escrita para que ela fosse muito visual, para que ela pudesse ser algo fácil de ouvir, tá certo? E agora, eu quero entrar com você na estrutura do texto. Esse texto ele tem uma estrutura, e é aqui, Narciso, que a coisa desanda. É na estrutura do texto que dá problema de interpretação, tá certo? Na maioria das vezes, o que você vai fazer quando você lê um livro? Você abre o texto e você, principalmente bíblico, né? Então você vai ler capítulo 1, versículo 1, e aí vai se seguindo. Capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. O livro de Apocalipse não é assim. Não é assim. Você não pode ler ele de 1 a 22 como se ele fosse uma história. Por quê? Por que isso acontece? Porque a maneira que ele foi escrita foi de uma maneira... tem uma expressão para isso, mas ele foi escrito, para você entender, de uma maneira enigmática. Ou seja, ele não é uma história contínua. Ele não foi escrito de maneira direta. Mas, na verdade, o livro de Apocalipse, nós até podemos dizer, de certa maneira, que são 7 livros em um. 7 livros em um. Ele está dividido em 7 partes. Estão comigo? 7 partes? Vamos dar uma olhada nessas partes? A primeira parte está escrita dos capítulos 1 a 3. Essa é a primeira parte do livro, capítulos 1 a 3. O que nós vamos encontrar lá? Nós vamos encontrar a introdução no capítulo 1. Nós vamos encontrar no capítulo 2 e 3 as 7 cartas para as 7 igrejas. É isso mesmo? Estão comigo? Falei alguma besteira? É isso mesmo, né? Então vamos lá. Segunda divisão, ela vai ser encontrada dos capítulos 4 ao capítulo 7. Esta parte vai trazer a abertura dos selos, certo? Abertura dos selos. Essa é a parte principal da segunda parte do livro. Terceira parte vai do capítulo 8 ao capítulo de número 11.
E essa parte aí, ela vai trazer qual parte? Me ajuda aí. As 7 trombetas. 7 selos, primeiro, depois as 7 trombetas. Aí o texto muda, ele inverte um pouquinho, tem uma mudança, e aí nós temos então a próxima parte, dos capítulos 12 ao capítulo 14, que vai falar sobre as 2 bestas, o dragão e a meretriz. E também neste capítulo estão as 7 profecias, 7 palavras dos 7 anjos, certo? Depois nós temos o capítulo 15 e 16. O capítulo 15 e 16 fala sobre as 7 taças da ira de Deus. Depois nós temos o capítulo 17 a 19, onde fala sobre, mais uma vez, as bestas, né? E principalmente a derrota das bestas, das 2 bestas, o dragão e a meretriz. E depois, nos capítulos 20 a 22, que nós temos o triunfo, a queda final de Satanás, o capítulo 20, e então o triunfo da igreja, a volta do Cordeiro e o estabelecimento final do reino de Deus. Tranquilo? Nessas 7 divisões, tem ainda 2 divisões maiores. Essas 2 divisões maiores são do capítulo 1 ao capítulo 11 e do capítulo 12 ao capítulo de número 22. Essas 2 seções do livro, não são bem divisões, são 2 seções do livro, tratam sobre 2 coisas específicas. A primeira, sobre a vitória da igreja e sobre a proteção da igreja, o cuidado de Deus sobre a igreja, o triunfo da palavra, o triunfo do evangelho, que mesmo diante da perseguição, ainda triunfa, né? Um dos pais da igreja, inclusive, vai dizer para nós, você vai lembrar dessa frase, né? Que o sangue dos mártires é a semente da igreja, a semente do evangelho, tá certo? Quando o sangue dos mártires é derramado, o evangelho cresce. E é exatamente isso que nós vemos na história nesse período que aconteceu aí, onde o livro de Apocalipse foi escrito, tá? Além disso, nós temos então a segunda parte, dos capítulos 12 a 22. Esta segunda parte vai expressar muito mais a queda dos inimigos de Deus, a destruição dos inimigos de Deus, sejam eles quais forem. Sejam os governos, os estados estabelecidos, os reinos estabelecidos, seja o poder de Satanás e tudo mais, o poder do pecado, né, a maldade, todas essas coisas, todos os inimigos de Deus serão então destruídos. Estas são as divisões do livro. Mas como que a gente lê essas divisões? Porque se existem divisões, nós temos que ler uma divisão de cada vez. Porém, entretanto, todavia, não é assim que a gente lê o livro. Como eu falei, são 7 livros em um. Só que os 7 livros falam da mesma coisa. Da mesma coisa. Ainda que ele vai acrescentando em cada uma dessas partes, como eu falei, elementos diferentes, a lição principal é a mesma. Em cada uma dessas partes, a lição é a mesma. Então, o livro, na realidade, foi escrito com 7 repetições. Deu para entender? São 7 repetições da mesma coisa, ainda que a linguagem seja diferente, os símbolos sejam diferentes, os sinais sejam diferentes, os elementos sejam diferentes, a lição permanece sendo a mesma, irmãos. E é por isso que muita gente se confunde, porque cada uma dessas partes, no geral, ela é interpretada sozinha. E isso é tudo que a gente não pode fazer. Por isso, quando nós interpretamos as partes, nós vamos interpretá-las de maneira exatamente igual. Não muda nada, a lição é a mesma. A única coisa que vai mudar são os elementos sobre quais a lição principal foi construída. Então, o que nós vamos ver? Os mesmos elementos que nós vamos ver do capítulo 1 ao capítulo 3, nós vamos ver do 4 ao 7, do 8 ao 11, do 12 ao 14, do 15 ao 16, do 17 ao 19 e do 20 ao 22. As lições serão as mesmas. O que vai mudar é como nós vamos interpretar os elementos que envolvem essa lição principal. Deu para entender até aqui? Foi fácil ainda ou está complicado? Por enquanto é fácil. Vai ficar mais fácil quando a gente olhar para o livro. E aí você vai perceber, porque a gente vai bater muito nessa tecla, no sentido de que nós vamos olhar a mesma coisa. Então nós vamos repetir
sempre a mesma coisa. Olhe, porque isso já aconteceu, isso já foi falado, isso já foi falado, isso já foi falado. E nós vamos citando aonde foi falado, para que você não interprete, não corra o risco de, como muitos fazem, interpretar o livro como se ele fosse uma narrativa, como se ele fosse uma história, porque ele não é, ainda que ele tenha elementos disso. Tá? Então nós vamos olhar, quando ele fala assim, os inimigos de Deus, são vários inimigos de Deus, então vão ter 7 trombetas, 7 isso, 7 aquilo, e sempre nessas divisões de 7, se não me engano, são 54 divisões de 7 que existe dentro do livro de Apocalipse. Todas essas divisões que vão acontecendo, alguma coisa, vão nos levando para esses mesmos elementos e essa mesma lição principal. Qual é a lição principal? É de que a igreja, no final, sempre triunfará. Cristo, no final, sempre triunfará. E os inimigos de Deus, sejam eles quais forem, os poderes espirituais ou os poderes desse mundo ou do pecado, sempre irão ser destruídos. Essa é a lição de Apocalipse. E no final disso tudo, Jesus voltará. Amém? Glória a Deus por isso. Então, essa é a lição. É isso que nós vamos ver em 22 capítulos. Só isso. Por isso que eu disse que o livro é muito mais acessível do que a gente pensa. Porque, na verdade, a dificuldade é colocar lições e interpretações nos símbolos que aparecem no texto. Então, se você ficar tentando, não, o que é o dragão? Não, o dragão eu acho que é tal coisa. Não, o dragão eu acho que é tal coisa. Não, o dragão eu acho que é tal coisa. Não, eu acho que isso é tal coisa. Ou se você interpretar, por exemplo, os selos ou as trombetas, não, isso daqui vai ser um cometa que vai cair na Terra. Não, isso aqui vai ser um cometa, não, é um asteroide. Não, isso aqui é uma nave alienígena que vai vir. Não, isso aqui é uma bomba nuclear que vai explodir. Aí você vai entrar num labirinto que você nunca mais vai sair. Por quê? Porque a realidade é que não existem explicações para aquilo que Deus não explicou. Porém, para aquilo que Deus explicou, está explicado. Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo para você entender melhor o que eu quero dizer. Quando nós lemos o capítulo 1, nós vamos ver o Senhor Jesus sendo retratado lá de uma maneira sublime, né? Ele tem pés como de latão reluzente, ele tem a veste branca reluzente, os olhos são como de fogo, da sua boca sai uma espada afiada, né, e tudo mais. Como é que a gente interpreta essas coisas? Muita gente vai tentar achar figuras de linguagem e tentar achar posições históricas para demonstrar cada um desses elementos, mas esses elementos não foram explicados, então você não precisa explicar eles. Você não precisa ficar dando sentido para aquilo que não tem sentido. Tá certo? Para aquilo que é só linguagem. Que é só uma linguagem figurada. Agora, você vai se lembrar que nesse mesmo texto, o Senhor Jesus fala, por exemplo, sobre as 7 estrelas. Você lembra disso? 7 estrelas? E aí no texto, ele vai dizer assim, o que são as 7 estrelas? As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. Então, quando você olha para isso, o que você vai ficar tentando explicar? O texto já disse, as 7 estrelas são os 7 anjos. O que tem de mais? Nada. Não tem nada além disso. E qual que é o problema? O problema é o nosso próprio ego ou a nossa fragilidade como crentes de tentar ficar dando significado para o que não tem. Então, se o significado é as 7 estrelas na mão de Jesus são os 7 anjos das 7 igrejas, contente-se com a explicação que Jesus deu. Não tente achar algo a mais, porque não tem. Percebe como é que funcionam os erros de Apocalipse? É as pessoas tentando dar interpretações para aquilo que não tem, ou tentando interpretar ou acrescentar significados naquilo que Jesus tornou simples. O que são os 7 candeeiros? Os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Não. Mas, na verdade, os 7 candeeiros, eles significam que cada igreja é uma tocha acesa. Para! Não tem nada disso. Nada disso. Os 7 candeeiros são as 7 igrejas. É isso que Jesus falou. Afinal de contas, no versículo 1, diz que esse texto é uma revelação de João. Não é isso que diz? Não, né?
é uma revelação de Cristo. É o próprio Senhor Jesus que está falando com a igreja. Então, se Jesus disse, os 7 candeeiros são as 7 igrejas, porque eu, na minha arrogância, vou tentar achar significado para o que Jesus disse. Está claro. Eu preciso apenas me contentar com o que Jesus falou. Afinal de contas, é a palavra dele. E as maiores, pode ver depois que você teve as lições da aula, das aulas das semanas anteriores, né? Você vai reparar que tudo que a gente falou na verdade o Narciso falou, né, das 2 aulas de interpretações, das formas de interpretar o livro, é exatamente isso. São pessoas que olham para o que o texto diz e elas tentam dar significado para o texto, quando o texto não dá significado nenhum, ou quando o significado é muito simples. Por exemplo, no livro da vida estão escritos os nomes de todos os salvos em Cristo Jesus. Ponto. O que as pessoas fazem? Elas pegam... não, mas será que os nomes que estão escritos no livro da vida, eles podem ser apagados? Irmãos, pelo amor de Deus, a gente não precisa passar por isso. Aliás, eu sei que pode parecer uma falta de respeito, mas assim, quem escreveu o livro da vida? Jesus, certo? O próprio Deus, na verdade, escreveu o livro da vida. Então, qual é a nossa forma de interpretar isso? Se Deus escreveu o livro da vida, Ele não falou quais são os nomes, Ele não disse qual tipo de papel foi usado, Ele não disse quantas páginas tem, quantos nomes estão escritos, se aqueles nomes foram escritos com tinta, se foram escritos de uma forma sobrenatural, se foi escrito com o sangue do Cordeiro. Ele não disse. Se Ele não disse, por que eu vou ficar tentando achar explicações? Porque Ele não disse. Percebe como isso é ego, de tentar assim, eu quero me mostrar inteligente e perceber como eu sei coisas que estão reveladas. Eu sei qual papel o livro da vida foi escrito. Pelo amor, né? Não entre nessas coisas, porque aí é que você se perde no livro. É por isso que ele se torna difícil. É por isso que o livro se torna difícil, porque a gente tenta interpretar coisas que não foram interpretadas, que não foram ditas como serão, ou que ficam assim subjetivas. Não? Então, um dia vai ter uma estrela de fogo chamada Absinto, que vai destruir acho que é 2/4 da população da Terra. 1/3. O que? 1/3? 1/3. 1/3. Então, 1/3 é metade, né? 1/3 é metade. Não sei, eu nunca fui bom de fração. Mas tá, ele vai destruir 1/3 da população da Terra. O que isso significa? O que é essa estrela? Não sei, o texto não diz. Se o texto não diz, azar o que seja a estrela, não importa. Importa que durante as perseguições, durante todo o período da história, pessoas irão morrer por diversas causas. Por diversas causas. Pela fome, pela guerra, pelo não sei o que e tudo mais. A mesma coisa funciona se você olhar, por exemplo, para os 4 cavaleiros. Para os 4 cavaleiros do Apocalipse. Tem um dos cavaleiros, 2 na verdade, né? Um está montado num cavalo vermelho. Irmãos, de verdade, você acha de verdade que vai aparecer alguém montado num cavalo vermelho? Porque não é vermelho ruivo, é vermelho sangue, que diz o texto. E um outro está montado, se não me engano, num cavalo amarelo. Você acha mesmo que Deus vai mandar alguém montado num cavalo amarelo? Não faz sentido. Você acha mesmo que vai sair um dragão do meio do mar? Não vai. Não vai. Então, essas formas de tentar ficar achando soluções para aquilo que Deus não explicou é o que complica o livro, é o que deixa tudo muito difícil. E é justamente isso que nós não devemos fazer em hipótese alguma. Nós não faremos isso. Então, os significados do livro serão dados de acordo com aquilo que o próprio texto nos diz. E o que o texto não diz, não diz. E não tem resposta. E a gente não fala. Não fala. E a gente se contenta em saber que Deus é bom, maravilhoso, e o que Ele revelou é suficiente. O que Ele não revelou, quando chegar a hora, a gente vai saber o que significa. Né? Quando chegar a hora, a gente vai de fato saber se o que está escrito é 100% literal,
ou se na verdade foi uma forma de expressão, de linguagem para outra coisa que vai acontecer de outra maneira, né? Tudo no livro é uma forma de linguagem. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Diga, Mercedes. Duas coisas, né, sobre isso, que são assim, extremamente importantes. A primeira coisa é entender, a primeira dica já está na primeira palavra do livro, revelação. Foi dado, não é para ser entendido simplesmente intelectualmente. Foi dado, revelado, é por isso que a gente pode confiar. Então tá assim, escancarado para a gente entender. Na verdade são 3. A segunda coisa é que Apocalipse não está desassociada da Bíblia. Todos os símbolos que a gente encontra ali tem um sentido, não é analogia, né? Porque a gente não faz alegoria com o texto bíblico. A gente percebe os símbolos que carregam uma verdade profunda. Por exemplo, por que o cordeiro tem 7 olhos? Pensa, um cabritinho com 7 olhos, é simplesmente isso? Um bicho mutante? Não é isso. O número 7 significa perfeição, totalidade, é o número de Deus, olhos, ou seja, ele é todo visão, ou seja, Jesus é o Deus onisciente. Tem que saber dessas coisas, carregam significados profundos atrás disso. A gente não pode ficar preso ao símbolo, ao objeto ali, mas sim a verdade que diz ali, né? Como, por exemplo, as parábolas de Jesus. Jesus não estava contando a história de um semeador que saiu para semear. Jesus estava contando, tinha um porquê Jesus está falando sobre aquilo. Jesus estava falando sobre o reino de Deus, sobre o evangelho no coração de alguns tipos de pessoas, o que Satanás faz. Então, tinham verdades importantes ali. E a terceira coisa, que eu acho que é o que muitas pessoas erram ao interpretar Apocalipse. É aquilo que o senhor falou, tem dois públicos. O pessoal original, o povo original, tinha um significado de consolo para aquele momento, e tem um pessoal também que não é distinto desse, que vai ler depois e que inclui a gente. E tem a mesma profundidade, o mesmo significado. Jesus não escreveu simplesmente para a igreja de Pérgamo, de Tiatira, de Laodiceia. Jesus revelou isso para a sua igreja, que está em todo lugar no mundo e está em todas as épocas. Pastor Tiago falou mais cedo, a igreja desde Adão, a igreja do Antigo Testamento, só que agora a gente tem toda essa revelação que está completa. Essa é a diferença. Mas o texto, ele precisa, não apenas consolou o público original, o destinatário original, mas também consola a gente hoje e precisa fazer ter o mesmo significado. Essa semana eu vi um personagem aí, bem caricato na nossa cultura, num podcast, falando convictamente que o Cavaleiro Branco é o Donald Trump. Rapaz, velho, eu fiquei tipo assim, da onde que você tirou isso? Da onde? Eu fico pensando, a primeira coisa que me vem na mente, como que os cristãos lá, Laodiceia, Tiatira, como que eles conheciam o Donald Trump? Né? Eu fiquei pensando assim, claro, eu estou ironizando, mas como não faz sentido, e é um erro que sempre existiu ao longo de toda a história, mas que infelizmente teve um boom assim, a partir do final do século XIX, com a origem da interpretação dispensacionalista, que tem uma pegada extremamente literal, mas de uma forma muito conveniente. Não, isso aqui é símbolo. Tá, mas por que o outro que está falando que é literal não é símbolo? Baseado em que você está falando isso? Né? Então, a gente precisa ter esse cuidado. Exato. A palavra de Deus consola toda a igreja. Toda a igreja tem um significado e uma profundidade cristocêntrica e evangélica para toda a igreja de toda a história. Exatamente. Tá? Outras informações, irmãos, eu poderia, por exemplo, aqui falar sobre qual foi a data que esse livro foi escrito. Por que eu não estou trazendo essas informações mais minuciosas? Porque ao longo dos primeiros 3 capítulos a gente vai falar muito sobre isso. Como a gente vai interpretar verso a verso, nós vamos trazer quem foi o imperador na época, qual é o ano que ele reinou, como que todo esse pano de fundo político, né, e tudo mais estava inserido. Por isso que eu não estou trazendo essas informações assim mais minuciosas já, porque a gente vai ver isso mais para frente de outra maneira, tá? Mas para que você sacie a sua curiosidade, entenda, o livro foi escrito por volta do ano 95 depois de Cristo, na época do imperador Domiciano, imperador romano. A perseguição já estava acontecendo nessa época.
as igrejas estavam sendo fragmentadas e divididas por várias partes do mundo. Ainda havia a proclamação do evangelho de uma maneira muito ostensiva, justamente por causa da perseguição, já que ela tirava, forçava pessoas a sair de uma região para outra, e enquanto isso elas proclamavam o evangelho, e assim o testemunho se espalhava. Além disso, a perseguição traz com ela um elemento muito curioso, que é no sentido da própria perseguição. Então, por exemplo, quando você vê uma pessoa dando um discurso e essa pessoa ela é perseguida, você tende a olhar para aquela pessoa com mais simpatia. Você fala, poxa, se ela está sendo perseguida, se ela é tão perigosa assim, será que não tem um fundo de verdade naquilo que ela está dizendo? Então você vai parar para ouvir. E é assim também que o evangelho se destinou. As pessoas dizem, esses cristãos não estão fazendo nada, eles dão a outra face, eles estão sendo mortos de jeitos terríveis, e por que isso está acontecendo? E aí então as pessoas paravam para ouvir. Então, o que é essa mensagem, né? O que vocês tanto estão falando que traz esse elemento aí que todo mundo quer matar vocês? E aí então eles ouviam o evangelho, e como você sabe muito bem, e aconteceu comigo e com você, quando você ouve o evangelho, não tem como voltar atrás. A graça de Deus é irresistível, ela nos prende no evangelho, vamos dizer assim, e depois que ela nos prende e nós nos arrependemos dos nossos pecados, desfrutamos do perdão de Deus, conhecemos a sua palavra, o seu gesto de graça na cruz do Calvário, o tamanho e a profundidade do seu amor, nós não conseguimos mais voltar atrás. E a partir disso, mesmo que você conheça o evangelho hoje, e você seja perseguido hoje, e ainda assim você perca a sua vida hoje, você morrerá feliz, porque você sabe da verdade. E não há como voltar atrás, não há como negar essa verdade, ainda que ela venha de maneira até superficial para você. Que seja só ali, você sabe que Jesus salva e que Ele perdoa os pecados, você confessa os pecados, Ele perdoa os pecados, você conhece o termo graça, você conhece o amor, você sabe o que Jesus fez, só isso é suficiente para que você seja capaz, então, para você não, né? Para que Deus gere fé no seu coração e essa fé já seja tamanha que mesmo que no dia que você descubra todas essas coisas, se você for ainda perseguido e você precise passar pela morte, ainda assim você não negará o evangelho. Porque a verdade de Deus, ela supera a morte, a dor, o sofrimento, e é por isso que Paulo vai dizer para nós que nem espada, nem poderes, nem profundidade, nem riquezas, nem o porvir, nem as coisas do presente, nem os poderes desse mundo, nem os poderes de Satanás, nem as hostes malignas, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É sobre isso que o livro de Apocalipse diz, irmãos. Este amor de Deus, que não importa qual perseguição que se levante contra a igreja, sejam os 7 selos, os 7 símbolos, as 7 trombetas, as 7 taças de ira, sejam todos os inimigos de Deus, seja a Babilônia do passado, seja a Babilônia do futuro, seja todas as perseguições políticas, militares, sejam as dores, os sofrimentos, as angústias, não importa o que se levante contra a igreja, nem mesmo que Satanás em pessoa apareça para nós e nos persiga por ele mesmo, nada poderá tirar o amor de Cristo Jesus do nosso coração, nada poderá esmorecer a nossa fé, nada pode nos separar, nos afastar, nada pode diminuir o quanto nós amamos o Senhor, nada pode tirar a salvação dos crentes, dos eleitos. Nada pode nos separar de Cristo Jesus, nada pode nos impedir de chegar à nova Jerusalém celestial, porque Cristo é vitorioso e quem nos dá esta vitória é Ele mesmo. E se Ele venceu, certamente aqueles que permanecerem fiéis até o fim herdarão juntamente com Cristo a coroa da vida eterna. Amém? É sobre isso que o livro de Apocalipse vai falar. É sobre isso que nós vamos ver essa realidade extraordinária, sublime e maravilhosa, que nós vamos ver verso a verso a partir da semana que vem, se assim Deus nos permitir e nos abençoar. Amém? Você pode rever as aulas na internet, eu sugiro que você vá fazendo isso sempre que você puder. Lembre-se daquele exercício que eu te falei, se você puder, peça para que alguém leia o livro para você
para que você possa ouvir, assim como o próprio texto nos diz, bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras desta profecia. Além disso, eu quero te dizer, no final dessa aula agora, que esta aula, ou melhor, estas aulas estão sendo baseadas nas exposições bíblicas e escritos de um pastor presbiteriano, que inclusive já pregou aqui, que é o reverendo Leandro Lima, tá? E também do livro, pelo menos essa aula foi baseada no livro, que eu não vou me lembrar o nome, Narciso. Você lembra? Mais que Vencedores. Mais que Vencedores, do William Hendrickson, tá? Então, se você quiser ler o livro, também você pode ir atrás dele, e assim você consegue acompanhar as aulas também com mais profundidade. É claro que a gente não pode passar ipsis literis do livro e tudo mais, porque é um conteúdo bem mais denso, né, bem mais extenso, e aí ele não fica didático para a aula. Então, a gente não traz todos aqueles elementos ali que ele traz. Então, se você quiser e puder, adquira o livro, né, conforme suas possibilidades, para que você também possa acompanhar. Lógico que nós estamos lendo outros livros e tudo mais, e a gente vai trazendo esses livros também para complementar as aulas, e aí os irmãos podem, se assim quiserem, né, ler os livros e ir atrás deles, para que as aulas também fiquem cada vez mais ricas e mais profundas, além daquilo que nós dizemos aqui. Tá certo, meus irmãos? Tranquilo até aqui? Vamos orar e vamos então encerrar a nossa aula de hoje. E aí na semana que vem, se assim Deus nos permitir, nos encontramos de novo. E aí nós vamos começar versículo por versículo. Narciso, escolhe alguém para orar. Não vou pedir para você orar, não. Escolhe alguém. Vou pedir para o presbítero Gilson. Pode ser. Excelente. Pai querido, nós estamos na Tua casa nessa manhã e somos-te gratos, ó Deus, porque podemos aqui pela manhã aprender a Tua palavra, também participar da ceia do Senhor. E nesse instante, ó Pai, nós te louvamos pela vida do pastor Patrick, também, ó Deus, por ter explanado aqui sobre o livro de Apocalipse, e que nós, Senhor, como igreja, possamos estar entendendo aquilo que o Senhor quer que nós entendamos a Tua palavra, principalmente sobre esse livro, ó Deus, da revelação de Jesus Cristo para nós, ó Pai, que nós também estamos incluindo a revelação desse livro, ó Pai. E por isso nós te agradecemos pela Tua palavra lida e exposta aqui nessa manhã. Fique conosco, ó Pai, neste restante dia, nos abençoando nas programações que temos ainda hoje e nos abençoando em tudo, ó Pai. Em nome de Cristo é que nós oramos. Amém. Amém. Irmãos queridos, 6 horas, reunião de oração, e às 7 horas, culto normal, se assim